Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Melissa. Hoje eu vim aqui no passo a passo ensinar vocês a fazer um tambor. Nós vamos utilizar um pedaço de bobina. Essa bobina, normalmente a gente conhece ela menor, que é aquelas que fica no final do rolo de tecido. Essa aqui eu encontrei na rua, mas não é difícil de encontrar. Ela é bem comprida, dividida em 3 partes. Esse tambor pode ser feito em diversos diâmetros. Cada diâmetro vai dar uma afinação. O segundo material que a gente vai precisar é de fita durex. É a fita adesiva transparente, pode ser qualquer uma? Pode, mas de preferência durex mesmo, da marca durex, porque ela é mais resistente. Mas pode utilizar a que você tiver em casa. Também iremos utilizar a cola e uma fita crepe normal, branca. Se tiver uma tesoura para auxiliar a cortar o durex, é melhor. E para dar o acabamento, a gente vai fazer uma técnica de empapelamento, que eu já vou explicar a seguir, que é com um pedaço de papelão, com papel de pão, com filtro de café, o papel que você tiver disponível na sua casa. Então, o primeiro passo, a gente vai pegar a fita durex e vai começar a colar em uma das extremidades da nossa bobina. Essa parte é legal a gente esticar bastante, porque é daqui que vai sair o som do nosso tambor. Nós vamos colar sempre em X essa fita na bobina. Conseguem visualizar legal aí em casa? Então, lembrando sempre de esticar ela bem. Agora é só ir cruzando até toda a extremidade da parte superior da nossa bobina está bem resistente. Pode colocar umas 2 ou 3 camadas. Da origem do tambor tem registro, né, o registro escrito são logo das primeiras populações mesmo, né, os egípcios, os gregos, mas tem-se relatos de que ele foi criado muito antes pelos povos primitivos, né, que eles utilizavam para comunicação de tribos que estavam um pouco distantes. Então, resumindo, a gente tem relatos de tambor em todas as etnias, acho que de todos os continentes. Junto com a flauta, ele é dos instrumentos mais antigos. Você aí em casa que está afim de começar a tocar um instrumento, é uma boa dica, porque eu lembro quando eu era criança eu queria tocar violão. E eu insisti para o meu pai comprar um violão para mim, insisti tanto que ele comprou. Até hoje eu não toco. Então é legal, né, a gente ter essa oportunidade de fazer, de ter antes o instrumento, pra ver mesmo se você tem ritmo, se você vai gostar mesmo tocar. E depois você investe daí num profissional, né? Vai passando a fita até ele ficar bem resistente. São várias camadas mesmo que tem que passar, não se assustem. Mas um rolinho é suficiente, dá pra fazer de 2 a 3 tambores. Desse diâmetro, né? Se for menor dá pra fazer até mais. A nossa companhia artística atua, né, com a confecção, com arte e educação ambiental. Então são diversos instrumentos que a gente ensina a fazer com base na reutilização de materiais, né, instrumentos com sucata. Tem o tambor, caboetê, flauta, pau de chuva. Se
quiserem dar uma olhadinha, mais conhecer melhor nosso trabalho, no nosso blog tem algumas outras informações. É CIA, CIA, borboleta violeta, .blogspot.com. Então, acredito que a gente já pode ir para o próximo passo do nosso tambor. Ele vai ficar desta maneira, ó, quando a gente terminar de colocar a fita adesiva. Daí o legal é ter alguém que saiba tocar para ensinar vocês os primeiros passos. O próximo passo, para a gente fazer o acabamento do nosso tambor, é o seguinte. A gente vai pegar a fita crepe comum. Essa aqui que eu tenho é a grossa, mas pode ser da fina que você tiver em casa. Porque o intuito é a gente reutilizar os materiais, não é a gente estar comprando, né? Porque essa ideia é contrária ao do consumismo, né? Então a gente vai estar passando a fita crepe nessa parte lateral onde a gente colocou a fita durex. Pra quê? Como a gente vai empapelar para fazer o acabamento final, o empapelamento, no caso a cola e o papel, ele não gruda, não fixa na parte do durex. Então é por isso que a gente está passando essa fita crepe normal, porque nessa fita crepe, ao contrário do durex, o papel e a cola gruda. Então ó, a gente vai passar a fita crepe nas laterais, até tampar a parte que tá o durex. Por isso é interessante na hora que tá montando, não deixar uma beira muito grande. Senão haja fita, hein? Pronto. Após a gente passar nessa lateral, a gente vai começar então a empapelar o nosso tambor. O empapelamento é uma técnica que a gente utiliza muito na nossa companhia, para fazer bonecos, para compor o cenário, porque, não sei se vocês já observaram, o papelão ele tem diversas camadas, e é por isso que deixa ele duro, nada mais são do que várias camadas de papel. Então, como o papelão tem de sobra por aí, a rodo, muito descartado, né, na natureza, a gente vai fazer o seguinte, vai pegar o papelão, vai cortar ele em tiras e vai pôr num recipiente com água. Por quê? Papelão na água, ele vai dissolver as camadas que ele tem. E são essas camadas que a gente vai utilizar para empapelar. Várias camadas de papelão nos dá uma superfície muito firme, que a gente pode estar até montando uma perna de pau se quiser, nessas diversas camadas. Como o nosso intuito é só revestir o tambor para que ele volte à sua cor natural, você pode utilizar também filtro de café, que fica muito legal. Esse aqui tá lavado, mas pode ser também com o próprio café, que daí vai dar um tom sobre tom bem bacana. Pode utilizar o papel do pão, papel craft, material que você tiver em casa. Então eu vou começar com algumas camadas de papelão para vocês visualizarem. E depois eu vou passar desse papel mais fino, que é o papel de pão. Então olha, como eu disse anteriormente, papelão são diversas camadas. Deixou um pouquinho de molho na água, ele já vai soltar. E são essas tiras que a gente vai utilizar para estar empapelando o tambor. Pega a cola branca, dilui ela um pouquinho em água, porque normalmente quando ela está muito densa, ela acaba grudando e acaba atrapalhando nosso serviço. Então ó, vai passar um pouco de cola branca, pode ser cola caseira também, a cola descolar, a cola, qualquer cola branca. E daí a gente vai estar pegando a tira de papelão, vai estar colocando por cima, e nas laterais a gente vai estar passando cola novamente. Essa é a técnica de empapelamento. O legal é pincelar bastante por cima também do papelão, porque se ficar a bolha de ar, depois que seca ela pode acabar furando.
Então agora a gente vai fazer esse processo em toda a extremidade do tambor. Separar as tiras. Fixá-las para estar fazendo o acabamento. Não importa a ordem, pode estar fazendo na diagonal, reto, utilizando tiras maiores. Eu estou utilizando tiras médias porque eu gosto do efeito que as tiras dão após coladas. O legal é cortar o papel que você for utilizar para empapelar à mão, porque quando corta com a tesoura, essa rebarba natural dele some, e daí ele não une muito legal ao resto. A tira do meio do papelão normalmente tem umas ondinhas, eu não sei se vocês conseguem visualizar bem em casa, mas pode estar utilizando ela também, porque em contato com a cola, ela volta ao natural. Então, ó, a gente pode estar colocando o papelão, né, a caixa de papelão, como eu mostrei, ou então qualquer outro papel que você tem em casa. Se quiser usar papel colorido, pode? Pode, mas toma cuidado com a cola, porque se for usar cores diferentes, ele acaba manchando. Por exemplo, tons muito quentes, como vermelho, sobreposto ao amarelo, acaba criando algumas manchas. Mas se for uma cor só, tranquilo. E se for colorido, tomar cuidado, né? Tem que ser mais detalhado nessa parte de empapelar. Eu aconselho a estar empapelando com uma cor base e depois estar pintando por cima para estar caracterizando, né? De acordo com o gosto de cada um. Então, ó, os materiais que a gente utilizou, recapitulando, foi uma bobina de tecido cortado em tiras, a fita durex, fita crepe para poder passar em cima do durex que ficou na lateral para que o papel grudasse, papelão, papel de pão, o filtro do café, material que você tiver disponível em casa, cola branca, que pode ser a cola caseira ou não, o pincel para estar espalhando a cola, e eu utilizei também aqui o fundinho de uma garrafa PET para estar diluindo a água, a cola em um pouquinho de água. Depois que a gente terminar de empapelar toda a extremidade do tambor, é só esperar secar e tá pronto o nosso instrumento. O legal para tocar é deixar sempre a parte de baixo aberta para que ele possa sair acústica. E é isso aí, mais um passo a passo para você.